Você tem medo do fracasso? Você já viveu um fracasso na sua vida? Empresa que falem, relacionamento que termina, casamento, ou seja, uma perda de um bem material, perda de um emprego, não passou no concurso, e aí você fica se sentindo um fracassado, né? Uma fracassada. Eu fracassei. E você até passa a evitar de fazer as coisas porque você tem medo de não dar certo. E porque você tem medo de não dar certo, você não tenta. E aí você fica naquele ciclo vicioso do medo do fracasso. Mas se você tentar, você pode ter sucesso. Só que se você tiver sucesso, você pode fracassar. Você já passou por isso? Ou você está passando por uma situação parecida? Então, eu estou participando de um treinamento. É um treinamento de liderança. E nesse treinamento a gente destrincha, sabe, o fracasso. A gente estuda bem sobre o medo do fracasso e o porquê que o fracasso nos atinge tanto. E o que acontece? Por que nós temos tanto medo do fracasso? Porque nós associamos o fracasso a nós, a eu fracassei, tá? E o que eu percebi fazendo esse treinamento? É que, na verdade, o fracasso não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. O fracasso é uma ação. Uma ação que você fez. Você criou uma ação ali, você foi lá, colocou aquilo no mundo e ela não estava suficientemente madura ou suficientemente aprimorada e não funcionou. Então, o fracasso não é você que fracassou. A sua ação, ela não funcionou. E o porquê que a gente tem tanto medo disso? Porque a gente associa a nós. Eu fracassei. Quando você associa o fracasso a você, você não tem poder de ação. Você não vê o que você pode aprimorar. Você não vê o que está faltando na sua ação. Qual foi a ideia que você colocou em ação que estava muito nova, muito verde? Porque o que acontece? As nossas ideias, elas têm vida própria, gente. Nossas ideias são energias. Uma ideia, ela existe por si só. E ela se gera. Uma ideia tem masculino e feminino, princípio de gênero do universo. Um dos grandes princípios que eu adoro ler sobre isso, tá? Que as nossas ideias também, elas têm o seu feminino e masculino. Tudo no universo manifestado tem seu feminino e masculino. Tudo. O gênero está em tudo. Tudo precisa da semente. O masculino é ele que traz a semente. O feminino, ele recebe, ele gera, ele administra, ele gera, ele cria. E aí depois ele manifesta no mundo. É só vocês pegarem aí o exemplo, né, de uma gravidez. Uma planta que você planta na terra, a mãe terra, né? E você vai ver que tudo no universo manifestado tem gênero. O gênero está em tudo, inclusive nas suas ideias, os pensamentos, as emoções. E o fracasso, tá? É uma ideia que talvez faltou ali o gênero. Faltou tempo para ela se gerar. Faltou atenção, faltou energia. E você olha para aquilo, por que não funcionou? E quem eu preciso ser aqui agora para que isso funcione? O que está faltando cujo a presença faria a diferença? Existe, inclusive, um jogador de basquete, o Michael Jordan, que parece que sempre após uma competição, né, de basquete, ele chegava em casa e ele colocava lá as fitas, na época era fita, né, para assistir as gravações do jogo. E ele não estava procurando algo certo, errado, alguma coisa que ele fez de errado. Ele procurava o que faltou cuja presença faria a diferença. O que faltou no jogo para que o jogo fosse ainda melhor.
toda vez que ele jogava, ele acrescentava aquilo que faltou. Faltou talvez mais audácia, faltou entusiasmo, faltou força, faltou isso, faltou aquilo. Tá bom, vou colocar isso da próxima vez. Então, na nossa vida, como um todo, no nosso mundo manifestado, é a mesma coisa. Só que o fracasso não tem nada a ver com você. O medo do fracasso, na verdade, quando você tem esse medo, inclusive Napoleão Hill fala muito sobre isso, ele fala sobre os 6 medos fundamentais do ser humano, né? Os 6 medos universal, né? Que é o medo do fracasso, da morte, da doença, o medo da perda, e o medo da pobreza e o medo de envelhecer. Então, quando você tem medo do fracasso, o que vai acontecer? Você, antes de começar alguma coisa, você já colocou ali a semente da dúvida e a semente do fracasso. Você já plantou a semente ali. E, geralmente, quando você tem muito medo de alguma coisa, aquilo acontece. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu acho que foi algum livro que eu li que fala sobre isso. Quanto mais você tem medo de alguma coisa, é aquilo que você tem medo que vai se manifestar na sua vida. E eu vivi muitos fracassos na minha vida, gente. Eu tive empresa que fracassou mesmo, eu tive um restaurante que eu tive que fechar, eu tive uma empresa de pão de queijo, uma fábrica de pão de queijo aqui no Canadá. E eu não considero que foi um fracasso, tá? Porque eu consegui vender a empresa, mas o fato de eu ter que vender a empresa porque eu não estava conseguindo manter ela foi para mim foi assim um baque muito grande. E depois de tudo isso, eu passei por muitos processos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Eu investi em mim, eu investi na minha pessoa, aprimorar o meu autoconhecimento, o meu conhecimento, para entender onde e o que faltou, onde a minha ação não estava suficientemente madura, não estava suficientemente aprimorada, faltou um pouco de experiência, faltou persistência, faltou perseverança, faltou vontade, faltou presença. Eu fiquei perguntando isso. E eu fui anotando tudo o que faltou. E hoje em dia, quando eu começo algo, a primeira coisa que eu faço é olhar se tudo aquilo ali que faltou na primeira vez está presente nessa. E isso faz você ter consciência de que não existe um ser humano fracassado. Não existe isso. E quando você coloca o foco no fracasso, você está associando aquilo a você e você se torna um fracasso. Não porque você é um fracasso, não porque o fracasso está ligado a você, mas porque você escolhe ser um fracasso. Porque o que fracassa é a sua ação. O fracasso não existe, gente. Não existe. Tudo isso é uma ilusão. Porque você nunca fracassa. Você nunca perde na vida. Ou você ganha, ou você aprende, ou os dois. Então, em todas as vezes que as minhas coisas não funcionaram, minhas empresas não funcionaram, eu comecei a anotar todo o aprendizado que eu adquiri ali. Toda a experiência que eu tirei daquilo. Gente, eu aprendi contabilidade, eu aprendi tanta coisa com isso, eu aprendi tanta coisa, inclusive falar melhor o meu francês. Eu aprendi muitas coisas. E hoje esse aprendizado está servindo para mim na minha vida de hoje. Só que é só hoje que eu me dei conta. Então, o convite que eu tenho para fazer para você é: tire da sua cabeça que você é fracassado, que o fracasso existe, que o fracasso tem a ver com você. Por que a gente sofre? Porque a gente associa tudo ao eu, nosso pequeno eu, o ego. O ego acha que ele fracassou. O ego é assim, o ego fica colocando coisa na sua cabeça. A sua mente, ela fica tagarelando ali, ó, viu? Fez isso, deu errado. Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Viu? Fez isso, deu errado. Você fez isso, eu fiz isso, eu fiz. Eu o tempo todo. Mas o que fracassa não é você, é a ação. A ação, ela fracassou. Então você tem que aprimorar a sua ação, aprimorar, colocar o que está faltando, olhar para ela e falar: por que fracassou? Por que não deu certo? Ah, tá, faltou isso. O que faltou? E é assim que você consegue ir criando a sua vida de forma consciente.
de forma intencional. Isso é você viver sua vida de forma intencional. Porque nada é por acaso. Nada vem a você sem que você tenha chamado. E se você colocou uma ação no mundo e que ela não deu certo, é porque não é o momento para dar certo. Gente, eu desejei coisas na minha vida que, graças a Deus, hoje em dia que não funcionou. Por quê? Porque a gente não sabe tudo que existe, a gente não sabe de toda a realidade existente, das causas. A gente vê o efeito, mas a gente não vê as causas. Entendem? Então confie em você, confie na sua intuição, confie no seu poder interior, confie que você é criador da sua realidade. Isso é a principal coisa que você tem que entender. Uma vez que você entendeu isso, a sua vida se resolve. Quando você entende que é você que cria a sua realidade, sua vida se resolve. Pode ter certeza disso. Quando você entende que cada ação sua, que cada pensamento seu, que cada emoção que você manda para o mundo, você está criando uma realidade manifestada, você consegue realizar tudo que você quer na sua vida. Por quê? Porque você passa a ter domínio sobre as suas emoções. Você passa a ter domínio e ter consciência dos seus pensamentos. Você consegue ter discernimento, inteligência emocional. Porque você vai estar muito mais presente na sua vida como um todo. Então, tire da sua cabeça que você fracassa, que você é um fracassado, que a sua vida não funciona, que você não consegue, que eu não consigo, que eu não tenho, que eu não tenho. Foque no que você pode fazer hoje, em quem você quer ser, no ser. E você vai ver que você também vai perceber que o fracasso não existe. Não existe um ser humano fracassado. Você é perfeita, perfeito. O fracasso é porque você associa você com a ação, mas a ação não é você. Assim como os problemas não é você. Você não é o seu problema. Você não é o seu problema. Entendem? Se você se distancia das coisas dessa forma e você se vê como um ser humano inteiro, inteligente, capaz, e você olha para sua realidade e você vê que você criou tudo isso, você pode mudar ela, moldar do jeito que você quiser. Tá bom, meus queridos? Então fica a dica aqui para você e se você gostou, coloque aqui nos comentários, me siga lá no Instagram, me mande um direct e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Amo vocês!